E aí, galera, você vai assistir mais uma aula do canal do Vlog do Professor Bruno. E não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Boa aula! Fala, galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com o nosso curso de Unity. Isso aí, e nessa aula nós vamos continuar o nosso jogo dos blocos, onde nós iremos iniciar o script da bolinha. Então, iniciar aí a movimentação da nossa bolinha, da bolinha do jogo. Nós fizemos a movimentação do jogador através do teclado. Mais para frente nós podemos fazer também através do mouse, tá? Como uma opção aí de jogo. E nessa aula nós vamos focar no início então do desenvolvimento da bolinha, ok? Então vamos criar o nosso novo script. Vamos chamar de bola. Beleza. E vamos abrir no MonoDevelop. Muito bem. Script aberto. Vamos às variáveis. Então, nós vamos precisar de basicamente uma variável para controlar a direção X, né, na horizontal da bolinha, uma variável para controlar a direção Y, ok, que seria vertical, e a variável para controlar as velocidades. Na verdade, na horizontal, nós vamos definir a direção através da velocidade. Por quê? O que nós vamos fazer? Deixa eu voltar no jogo aqui. Nós iremos criar um cálculo, uma função, que vai calcular onde a bolinha vai bater no jogador. Então, se ela bater aqui do meio para a direita, nós vamos criar uma função que vai calcular e retornar um valor positivo. Se ela bater do meio para a esquerda, vai retornar um valor negativo. Porém, ela vai calcular um pouco mais, ela vai um pouco além. Além de retornar um valor positivo ou negativo, ela vai retornar um valor maior se for mais para a direita, certo? E um valor menor se for mais para a esquerda. Então, por exemplo, se ela bater mais ou menos aqui nesse meio aqui, entre o centro e a direita, ela vai retornar um valor. Se ela bater mais aqui no cantinho à direita, ela vai retornar um valor maior ainda, certo? Então, por exemplo, se ela bater no meio, vai retornar 0. Um pouquinho para a esquerda vai ser um valor menor. Mais para a esquerda, um valor menor ainda. Mais para a esquerda, menor ainda. Bem aqui na esquerda, um valor menor ainda. Para que isso? Para ela ter velocidades diferentes, para o jogador ter um controle de velocidade diferente. Então, se ele quiser que a bolinha vá mais reto, ele vai fazer com que a bolinha bata no centro da raquete. Se ele quiser que a bolinha vá bem rápido para a direita, ele vai fazer com que a bolinha bata mais aqui na direita da raquete, tá? Então, para a gente ter esse recurso, nós vamos criar uma variável que vai controlar a velocidade do eixo X. Quanto ao eixo Y, a velocidade vai ser fixa. Nós vamos criar uma variável para a velocidade do Y e para a direção do Y, certo? Então, vamos a estas variáveis. Vamos lá. Do tipo int, nós vamos criar aqui dir y, que vai controlar a direção Y da bolinha, tá certo? Poderia criar também velocidade Y. Na velocidade é bom a gente criar como float. Float. Nós vamos criar vel x, velocidade do eixo X, e velocidade do eixo Y. Beleza. Vamos iniciar essas variáveis. A velocidade Y, nós vamos definir inicialmente aqui com 30. Joia. A velocidade X, inicialmente nós vamos definir como 0. Ok?
ela vai começar deslocando só no eixo vertical, ok? Não vai começar deslocando pelos lados, vai deslocar pelos lados somente quando bater na raquete, beleza? E a direção Y, ela vai começar andando para baixo, ok? Então, a direção Y, menos 1. Então, ela vai andar 30 para baixo, ok? No sentido de baixo aí do eixo para baixo do eixo Y, menos 1. Definidas as variáveis, inicialmente definidas as variáveis, vamos ao script que vai realmente fazer a nossa bolinha andar. Então, nós vamos controlar aqui a velocidade no eixo Y e no eixo X. Para controlar no eixo Y, nós vamos usar aqui o componente transform com o método translate. Então, nós vamos chamar o método translate do componente transform. E como eu quero mover na vertical, nós vamos adicionar aqui um vector 3 com um up, aqui ó, com o parâmetro up. E controlar, passar para esse up aqui a nossa velocidade definida para o y, ok? Vamos multiplicar aqui a velocidade do y. A direção, não basta indicar a velocidade, nós temos que, no caso do y, né, nós temos que indicar a direção, certo? Aqui ele vai indicar a velocidade, o eixo que ela vai mover. A up está no eixo vertical. A velocidade, que nós definimos que vai ser 30, e a direção, que vai ser, no caso aqui, iniciar menos 1 para baixo. Tá certo? E multiplicar tudo isso aqui pelo time, delta time. Lembrando que isso aqui é para o caso de computadores com capacidade de processamento diferente. Então, não vai influenciar se eu tiver um computador mais rápido ou um computador mais lento. A velocidade vai ser a mesma porque ela vai ser medida em tempo, não em capacidade de processamento. Ok? Bom, por que isso? Porque um computador, por exemplo, o mais potente, processa 30 quadros a uma velocidade maior, dependendo da cena aí, se tiver 3D, né? Do que um computador com uma velocidade menor, tá bom? Então, para não acontecer isso, essa diferença de processamento, nós vamos processar através do tempo. E aí o tempo vai ficar igual, beleza? Vai fazer com que, independente do computador, a velocidade seja a mesma. Então, o eixo Y controlado. Agora vamos fazer a movimentação. Transform, translate no eixo X aqui, né? Translate. Então, o eixo X, nós vamos chamar aqui um vector 3, o método write. Aliás, o método não, parâmetro write do vector 3, ok? Para controlar a movimentação na horizontal. Indicar para ele aqui a velocidade. Velocidade do eixo X, inicialmente é 0. Então, ele não vai deslocar no eixo X, inicialmente, certo? E a mesma coisa aqui com time, delta time. A mesma explicação aqui do desempenho da CPU. Nós vamos calcular por tempo ao invés de desempenho da CPU. Muito bem. As movimentações, as direções já definidas. Agora eu tenho que fazer ele mudar de direção, porque aqui ele já anda. Vamos ver aqui, ó. Vou salvar. Vamos voltar aqui para o nosso jogo. Deixa ele atualizar o script. Beleza. Vamos pegar aqui o script bola e colocar ele aqui no GameObject bola. Só dar uma rápida explicação, gente, de novo sobre isso daqui, que eu acho importante. O GameObject são os componentes que estão no jogo, tá certo? Aqui nesse painel de assets, eu tenho os componentes que não estão em jogo.
tem os componentes do nosso game, que eu posso adicionar ao jogo, mas para eu adicionar ao jogo, esses componentes precisam ser GameObject. Então, GameObject são os componentes que estão em jogo no momento. Nós vamos trabalhar com partícula, nós vamos fazer partícula mais no finalzinho do jogo, e nós vamos falar sobre prefab, e aí vai dar para entender um pouquinho a diferença de prefab para GameObject, os GameObjects que estão dentro do jogo aqui, e por aí vai, tá? Continuando aí, vamos testar, né? Então nós adicionamos o script bola aqui no GameObject bola. Vamos dar um play e nós vamos ver que a bolinha vai andar para baixo. Olha lá, andou para baixo. E tá descendo aqui até agora. Tá indo para baixo aqui, porque nós não controlamos colisão nenhuma. Beleza? Vamos voltar aqui no nosso script. Nós já vimos ali que a nossa bolinha tá andando para baixo. E agora vamos controlar a colisão do nosso... com a nossa raquete. Para controlar a colisão com a raquete, pessoal, nós temos que fazer o seguinte. Vamos voltar aqui na Unity. O bola, o componente bola, ele já tem um componente aqui, ó, Sphere Collider, tá? Já está nele já, porque nós criamos uma esfera, então ele já vem com esse componente. Basta nós ativarmos esse trigger aqui, ó, trigger, né, no bom português aqui. Nós vamos ativar que esse componente não, essa função aqui, esse método, ele vai verificar, ok, se a bolinha se a bolinha colidiu com algum outro GameObject, ok, que seja um corpo rígido. Então veja bem, não basta eu ativar o trigger. Olha só, vou dar um play aqui. Olha, ele passou direto, ok? E mesmo que eu aplique no jogador, por enquanto não vai adiantar nada. Olha aqui, ó, trigger no jogador. Vou salvar aqui, vou dar um play. Não vai adiantar nada. Então não é só ativar o componente trigger aqui, não. Eu tenho que indicar que houve a colisão. Eu tenho que verificar se houve a colisão. Então, depois de ativar o trigger, nós vamos chamar um método aqui. Vamos chamar o método onTriggerEnter. Então, aqui, ó, vamos fazer esse método aqui, ó, void onTriggerEnter. Ele vai receber um parâmetro aqui do tipo collider. Aqui, ó, collider. Vamos chamar aqui de outro. O outro vai ser o outro objeto que a bola está colidindo. Então, eu já tenho um método que verifica se a bolinha colidiu com alguém. Sempre que a bolinha colidir com alguém, esse alguém vai vir para cá, ó. O próprio método já tem isso definido. Vai colocar aqui em collider com quem que a bolinha está colidindo. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos escrever o nome aqui. Qual a função print mesmo? Nós não usamos print ainda não, né? Nós só usamos debug log. O print é a mesma coisa, tá? Ele faz exatamente a mesma coisa. Só escrever aqui outro ponto name. Então, quando a bolinha colidir com alguém, nós vamos dar um print aqui, escrever no console o nome de quem a bolinha colidiu. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui para o console já de uma vez. Dá um play. A bolinha vai descer. Olha só, não apareceu nada ainda. Por que que não apareceu nada ainda? Porque esse cara aqui, ele precisa ser um rigid body. Ele precisa ser, não, né? Ele precisa ter um componente rigid body, um componente da física chamado rigid body. Na verdade,
não necessariamente esse cara aqui, não necessariamente o jogador precisa ter um componente Rigid Body. Pode ser a bola também, pode ter um componente Rigid Body, tá? É até mais fácil a gente adicionar o Rigid Body na bola. Eu posso adicionar o Rigid Body em todo mundo, não tem problema nenhum. Tá? Mas para o nosso jogo agora, basta que um dos componentes, um dos Game Objects, tenha um componente Rigid Body. Vamos inclusive fazer na bola. Tá? Vou selecionar a bola aqui e vamos vir aqui, ó, em Componente, Physics, Rigid Body. Então veja bem, ele tem um componente Rigid Body, recebeu aqui o componente Rigid Body e como ele é um corpo rígido agora, ele passa a usar a gravidade. Quer ver? Vamos ver se vai afetar o comportamento dele aqui. Na verdade, ele já está indo para baixo, né? Então acaba que não vai dar para a gente ver muito isso não. Mas nós vamos desativar aqui, ó, o uso de gravidade, tá certo? Para ele não usar a gravidade da física, porque senão a gravidade vai ter influência sobre esse objeto, beleza? Então nós vamos salvar. Agora ele é um Rigid Body e ele deve colidir aqui com o jogador. Vamos dar um play aqui. Ó, vamos ver ele descer. Opa! Ih, deu alguma coisa errada. Deveria aparecer o nome do jogador aqui, né? Vamos ver o que está de errado aqui no nosso script. Void on. Aqui, ó. On. Esse on aqui, isso é um detalhe importante, tá, gente? Aí é bom acontecer o erro que a gente corrige. Esse on aqui, ele tem que ser com O maiúsculo. É case sensitive a linguagem, tá? Então, o método aqui é on com O maiúsculo. O T maiúsculo também e o E maiúsculo. Tá certo? Agora vai dar. Agora tem que dar certo. Vamos ver, vamos dar o play aqui novamente. Atualizou, vamos dar o play. Aí, ó, já tá apareceu o plane aqui, que ele já colidiu com o plano, né? E o nome do jogador. Tá vendo? Ele colidiu com esse objeto aqui, que tem o nome jogador. Então, a função de colisão já está funcionando. O que eu tenho que fazer aqui quando ele colidir? Eu tenho que mudar a direção dele. Então, aqui, ó, dir y. Vamos inverter o valor de y. Como que eu inverto o valor de y? Multiplicando por menos 1. Então, vezes igual menos 1. Ele vai receber o seu valor multiplicado de menos 1. Se for 1, passa a ser menos 1. Se for menos 1, passa a ser 1. Ok? 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Ok? Beleza? Então, vamos ver agora, ele tem que mudar a direção. Vamos deixar ele atualizar, atualizou. Vamos dar o play aqui. Opa, sim, ele está colidindo com o plano, gente. Por isso que ele mudou a direção aqui para cima. O nosso plano, cadê aqui, ó? Plano, nós não podemos indicar colisão para ele. Então, eu vou tirar aqui, ó, o Mesh Collider. Vamos ver se vai funcionar. Vamos dar um play, a bolinha foi para baixo. Colidiu com o jogador. Colidiu com o jogador. Acionou o método onTriggerEnter e mudou a direção aqui para menos 1. Se a direção fosse 1, ela iria passar para menos 1. Então, só com mais atenção aqui, eu cliquei no plane e desativei aqui o Mesh Collider, para ele não ser um objeto de colisão no nosso jogo, ok? Porque a bolinha estava colidindo com ele, né, e mudando a direção aqui. Então, nós tiramos a colisão com o plano. Beleza, pessoal? Então, continuando aí a movimentação da bolinha, nós já fizemos ela mudar de direção. Quando ela colide com o jogador, direção Y, agora nós vamos tratar a direção X. Como é que nós vamos fazer isso daí? Como é que nós vamos indicar que ele deve mudar a direção X aí de acordo com o local onde ele colidir com o jogador? Então, veja bem.
Vão existir outros elementos para colisão aqui. Por exemplo, vão existir os blocos, que ele vai colidir e vai ter que remover esses blocos. Vai ter o jogador e mais para frente nós vamos fazer um obstáculo para a bolinha também. O único objeto que vai fazer com que ele mude a direção X é o jogador. Então eu tenho que verificar se o objeto que ele está colidindo é o jogador para poder mudar a direção X da bolinha. Então, aqui no onTriggerEnter, nós vamos usar um if para verificar se a bolinha está colidindo com o jogador. E onde eu tenho a informação do objeto que a bolinha está colidindo? Aqui, ó, nesse collider aqui, ó, nesse collider outro. Então, eu vou indicar aqui, ó, se outro ponto name foi igual jogador, certo? Vamos verificar aqui, ó, é o nome do nosso script aqui, ó, jogador, que está anexado aqui ao nosso objeto jogador. Nós podemos fazer isso por tag, tá? Por tag, mas deixa isso um pouquinho mais para frente. Então, se o outro objeto for o jogador, ok, nós precisamos controlar a velocidade do y, então, do x, certo? Então aqui, ó, vel x vai receber o seguinte cálculo. Eu vou pegar a posição x da bolinha, subtrair pela posição x do jogador e multiplicar por um valor que eu quero, digamos, criar de divisões na bolinha. Eu quero que a minha bolinha tenha 5 divisões, tenha 6 divisões, tenha 9 divisões, 10 divisões. Vai ser esse valor que nós iremos multiplicar, que vai ter um impacto direto na velocidade, tá certo? Então, olha aqui, ó, vamos pegar então a posição da bolinha. Então, transforme .position, subtrair pela posição do jogador, que é o objeto que está vindo aqui em outro, no collider outro, certo? Ele verificou aqui, o outro nome é o jogador? Se for, ele vai pegar aqui, ó, o outro ponto position, transforme, né? Transforme.position.x. Opa, faltou o x aqui, ó. Posição x, certo? Então, eu peguei a posição x da bolinha, subtrair pela posição x do jogador e vou multiplicar por, no meu caso aqui, 5. Seria como se eu estivesse dividindo a raquete em 5 partes, ok? Vai ter um impacto direto na velocidade da bolinha. Vamos ver isso aqui? Vamos salvar. Ok, nós já conseguimos alterar a direção da bolinha, a direção X. Vamos deixar ele atualizar. Atualizou, vamos dar um play. Vou mover aqui a raquete. Olha só, então ele colidiu mais aqui para a esquerda, a bolinha foi mais para a esquerda. Vamos fazer ela colidir um pouquinho menos para a esquerda, olha só, colidiu menos para a esquerda, ela foi com uma velocidade menor para a esquerda, tá ok? Só que nós temos que controlar ainda a bolinha aqui, ó, para ela não sair do jogo, né? Quando ela chegar nesse limite, ela tem que mudar a direção X. Chegou nesse limite, muda a direção X. E assim por diante. Chegou aqui em cima também, a mesma coisa. Muda a direção Y. Passou da raquete, muda a direção Y. Vamos fazer só esses controles aqui para a gente terminar a aula de hoje. Então, esses controles nós vamos fazer aqui no update. Esse aqui é o controle só quando ela colide no jogador. Eu tenho que alterar a velocidade do X. Quando ela colide quando ela chega nas laterais, ela não tem que alterar a velocidade, ela tem que alterar só a direção, ok?
Então, vamos fazer um conjunto de ifs aqui para verificar a posição da bolinha e a gente poder alterar a posição da bolinha. Então, vamos lá. Se transforme position x. Qual que é o limite da tela? Vamos ver aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Pose bolinha. Peguei aqui, bola. Agora vem para cá. Beleza. Vamos ver qual que é essa posição. 23 menos... Vou colocar mais redondo, né? Menos 23 para a esquerda e 23 para a direita. Então, o limite da tela é o 23. Então, se a posição x da bolinha for menor ou igual a menos 23, significa que nós temos que inverter a direção da bolinha. Então, nós temos que vir aqui no vel x e alterar, né, de negativo para positivo. Então, como ela é negativo, ela está vindo aqui, ó, ela vai pegar o seu valor e multiplicar por menos 1. Se o valor for negativo, ele vai virar positivo, certo? Muito bem. Caso contrário, não precisa nem ser um caso contrário, não, né? Aqui pode ser um ou. Mas vamos colocar aqui um caso contrário aqui. Ó. Caso contrário, se transforme ponto position x for maior ou igual a 23, ou seja, se ele estiver saindo da tela pela direita, eu também vou inverter a direção, né? Vou inverter o valor de x multiplicando por menos 1. E se ele estiver na parte de cima da tela? Parte de cima, vamos ver aqui onde que é. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Pôs aqui em cima. 48. Deixa eu ver aqui. 48, 49. 49. Joia. Então, se for 49, voltando aqui, se transforme, cadê? Transforme, ponto, position, ponto y, for maior ou igual a 49, ele vai mudar a direção do y. Então, direção y vai receber menos 1 para que ele possa ir para baixo. Beleza. Caso contrário, se transforme ponto position y for menor ou igual a menos 49, ou seja, se passou da raquete, o que ele vai fazer? Ele vai posicionar se passou da raquete, ele vai posicionar a bolinha no centro novamente e zerar os valores, colocar os valores como padrão, esses valores aqui, ó. Então, tudo isso aqui vai vir para cá e nós vamos posicionar a bolinha novamente no centro. Então, transforme ponto position new vector 3 nas posições x0, y0, z0. Então, bolinha chegou lá em cima, maior ou igual a 49, inverte para direção menos 1, para ela vir para baixo. Bolinha passou da raquete, ou seja, posição y menor ou igual a menos 49, ele vai voltar aos valores padrões da velocidade y, da velocidade x vai ser 0, e a direção y vai ser menos 1, e posicionar a bolinha no centro novamente, para recomeçar. Vamos ver se isso funciona, se isso tudo aqui funciona. Deixa ele atualizar. Atualizou, vamos dar um play. Olha só, bolinha descendo, colidiu com o jogador, subiu. Chegou lá em cima, inverteu, desceu novamente.
Vamos mudar a direção dela? Olha as laterais colidindo aí, mudando a direção perfeitamente. Passou do jogador, olha só, passou da raquete, volta para o centro e retorna os valores como padrão. Vamos ver aqui então, ó, mais para a direita, ela vai mais rápido para a direita, colidindo menos. Opa, agora foi bem para a esquerda, né? Então a gente tem esse controle aqui da velocidade. Olha só, colidir com um pouco mais próximo ao centro, a velocidade x foi um pouco menor. Tá vendo? Ó, bem no centro foi quase zero, né? Mais aqui para a esquerda ela toma uma velocidade maior, uma velocidade x maior, negativa ou positiva. Passou do jogador, ela volta para o centro. Então, controle de movimentação da bolinha, por enquanto, está pronto. Pela aula de hoje, né? Tá pronto. É lógico que nós vamos incrementar aqui um pouquinho mais. A gente deve incrementar um pouquinho mais aqui até o final do jogo. Mas vamos dar um resumo aí. Basicamente, nós fizemos aqui a movimentação da bolinha, a movimentação básica da bola. Controle de direção da bola. Controle de colisão da bola. Sempre que ela colidir com um Game Object, ela vai mudar a direção. Se esse Game Object for o jogador, ela vai mudar a velocidade do X de acordo com o ponto que ela colidir no jogador, na raquete do jogador. Para que esse método funcione, nós precisamos verificar aqui se o collider está ativo em todos os objetos que vão receber a colisão, ok? Além disso, a bola aqui recebeu um componente rigid body, um corpo rígido, sem uso de gravidade, tá certo? Aqui eu não vou usar a gravidade nesse componente. Então isso aí foi a aula de hoje, ok? A movimentação, controle de movimentação e colisão básica da bolinha. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.